Vou compartilhar aqui com vocês para a gente resolver o exercício. Então, olha só, ele informou para a gente o seguinte. Ó, forma um íon, né? Aí eu não sei qual que é o elemento, ó, é o X2+. Já sei que esse íon é positivo, portanto é um cátion, né? Cátion é formado com a perda de elétrons, então ocorreu a perda de 2 elétrons, né? Desse átomo aqui, e ele me forneceu a sua configuração da seguinte forma: AR, que é o nosso gás nobre aí, 3D5. Então, de acordo com as informações que nós temos, né, o argônio é um gás nobre que se encontra lá na família 18, né, e tem número atômico igual a 18 também, coincidentemente. Então, essa configuração aqui que é representada por ele já vai até o 18. E o que passou, né, no caso aqui foi esse 3D5. Então, 18, né? Aí vocês lembram, né, que antes da gente colocar elétrons no subnível D, a gente completa o S, né, da camada seguinte, então ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 aí, ó, configuração do argônio, 4s2 e 3d5. Então, achei o elemento que tem número atômico, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 2, 12, 18, 20, 25. Então, o meu número atômico é 25. Aí, como ele já falou para gente que este elemento vai formar um cátion, né? Ou seja, vai perder 2 elétrons, cuidado aqui com a questão do último elemento, do último nível, né, que entra elétrons, que é o D, ou seja, o mais energético, e do que está mais longe do núcleo. Então, os elétrons vão ser retirados aqui da quarta camada e do subnível S, tá? E não do subnível D, que é o mais energético. Então, ó, eu faço a retirada desses 2 elétrons aqui para formar o meu íon. Então, quando isso acontece, nós estamos nos referindo ao elemento manganês, que você pode conferir lá na tabela periódica, tem número atômico igual a 25, e quando ele forma o cátion manganês 2+, ou mais 2, ele apresenta a configuração que foi colocada para a gente aí no exercício, ó, com a perda dos 2 elétrons lá do nosso subnível mais distante do núcleo. Ficou claro, gente? Ramon, deu para esclarecer aí? Deu sim. Beleza? Obrigado. Maravilha. Agora, a Beatriz pediu para a gente fazer o 23. Então, vamos lá. A distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 corresponde, respectivamente, ao elemento químico e ao cátion bivalente. Então, olha só, nós já temos, né, um pouco dessa questão resolvida lá por conta dessa 24 que a gente acabou de discutir. Essa distribuição eletrônica aqui, ó, até o 3p6, que foi disponibilizada no exercício, é a distribuição eletrônica do argônio, o nosso gás nobre aí em questão, certo? Então,
Se você lembrasse disso, né, lembrasse de contar a quantidade de elétrons presente nessa distribuição, que daria 18, você lembraria, associaria ao argônio, que está lá representado na família 18. Então, com isso, você já eliminaria a A e a B, ficando só com as opções a C também, né, que é o AL, então você só ficaria com duas, a D e a E. 50% de chance de acertar a questão. Aí ele pede que você identifique também o cátion bivalente, que pode ter essa mesma distribuição. Ou seja, este elemento, né, que a gente ainda não sabe qual que é, vai formar um cátion bivalente, ou seja, vai perder 2 elétrons e vai ficar com a configuração igualzinha à do argônio, do nosso gás nobre, ou seja, 18 elétrons. Aí você pega e faz o seguinte, ó, se você lembrar, né? Nós temos o elemento, né, que é classificado logo após o argônio na tabela periódica, porque aí nós vamos, né, iniciar lá na família 1 novamente, que é o cálcio. Ó, o cálcio, ele tem número atômico igual a 20. Então, ele apresenta essa configuração eletrônica aqui, ó. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, né? 4s2. Aí, quando ele forma o cátion Ca2+, o que acontece com ele? Né? Cátion é formado pela perda de elétrons. Então, se ele vai perder 2 elétrons, vai ser aonde? Aqui, da nossa última camada e, consequentemente, do último subnível, né, preenchido, o mais energético. Aqui coincidiu, né? O último ser também o mais energético. Então, ficando com a configuração eletrônica igualzinho a do argônio. Aí a gente chega na alternativa correta, letra E, representando o elemento químico argônio e o cátion bivalente Ca2+. Beatriz, tranquilo? Deu para esclarecer? Ou Entendi, ainda nada? Mais algum? Maria Laura, Nath, Charles, e vocês tiveram dúvida? Ou tranquilo aí, módulo 1? tranquilo nessa parte. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá começar, terminar, né, o nosso módulo 2, falando das propriedades periódicas hoje, tá? Tá aí, começa na página 21 da nossa apostila, que traz para a gente a seguinte informação. Nós temos, né, algumas propriedades ali dentro da nossa tabela que vão variar em função do número atômico dos elementos, tá? E outras propriedades não, né? Elas têm uma variação diferente. Elas vão variar, né? Ou ter uma repetição em função do período em que os elementos se encontram. Então, dentro de uma tabela periódica, nós temos propriedades que são determinadas periódicas e propriedades que são determinadas aperiódicas, tá? O nosso foco, o nosso destaque hoje são para as propriedades periódicas. Mas vou falar rapidinho de algumas aperiódicas aqui que nós destacamos e mostrar para vocês qual é a diferença da variação dessas duas propriedades aqui entre os elementos químicos. Essas propriedades aperiódicas, gente, elas só vão aumentar ou diminuir seus valores com o número atômico, tá? São aquelas que a gente pode relacionar calor específico, massa atômica e número atômico. Agora, as chamadas propriedades periódicas, elas respeitam um determinado intervalo, tá? Para que elas tenham aquela repetição. E essa repetição, ela é pautada, né, ali
respeitando tanto o período, né, que o elemento se encontra, quanto a família. Vocês vão ver que a gente sempre vai relacionar essas variações, esses aumentos ou diminuição em cima de um período ou de uma família, tá? A gente sempre relaciona esses dois pontos aí dentro da tabela. E para ficar claro a diferença entre essas duas propriedades, a gente pode destacar ou pode fazer a representação de gráficos, né, referente à variação dessas propriedades. Olha o primeiro gráfico nosso aí que se refere a uma propriedade periódica. Ele é representado por uma curva, né, que ela pode ser ascendente ou descendente, tá vendo? Ou ela vai diminuir ou ela vai aumentar, independente de levar em conta período ou família. Agora, já as propriedades periódicas, elas têm picos, né? Aqui no caso do nosso gráfico, né, a periódica refere-se ao calor específico e a periódica ao raio atômico. Tá vendo? A gente tem aumentos, que são o nosso pico A aí representado no gráfico, os nossos valores máximos, né, os nossos pontos máximos atingidos, e o declínio dessa propriedade, que é representado aí pelo ponto B, desculpa, que é representado no gráfico como vales, ou seja, os nossos pontos mínimos, tá? Outra relação que a gente pode fazer também dentro dessas propriedades periódicas, esse determinado intervalo de tempo que elas vão utilizar, que elas vão usar para sofrer essa variação, tem muito a ver com algumas situações nossas do cotidiano. A gente não tem um intervalo, né, relacionado ao nosso aniversário de 12 meses. O dia, né, que a gente comemora esse aniversário nem sempre coincide, mas você sabe que você fará a idade nova dentro desse intervalo de 12 meses que será respeitado. Outra coisa também que a gente pode relacionar seriam as estações do ano, né? Nós temos ali 4 intervalos de tempo, né, durante o ano que determinam para a gente as estações: verão, primavera, outono, inverno. Lília, mas devido a tantas mudanças climáticas, nem sempre o clima, né, está de acordo com o período, né, que a gente se encontra, né? Mas tem esse intervalo, né, que a gente sempre respeita. O verão é de dezembro a março, né? O outono é de março a junho. A primavera é de setembro a início de dezembro, tá? Esse intervalo que eu falo com vocês, que seriam essa periodicidade referente a essas situações nossas do cotidiano. Então, vamos lá falar sobre as nossas propriedades periódicas. Vou colocar aqui o slide para a gente seguir, para ficar mais tranquilo aí para vocês seguirem, tá? Esse slide aqui é a continuação da nossa aula passada, que nós falamos da organização da tabela, tá? Propriedades periódicas está no mesmo, e ele já está disponível lá no site para vocês consultarem, né, se acharem pertinente. Então, vamos lá falar sobre as nossas propriedades periódicas. Eu destaquei algumas aqui, se eu não me engano, a única que não está destacada no livro é a densidade, que está aqui no meu resumo, e no livro de vocês não fala. As outras são todas, tá? Que estão citadas aí no livro, só a ordem que não é a mesma, que ficou diferente aí a minha e a organização da apostila. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a eletronegatividade, eletropositividade ou caráter metálico, potencial de ionização ou energia de ionização, raio atômico, eletroafinidade e densidade. Então, vamos conhecer cada uma delas agora
o que significa e como elas variam dentro da tabela periódica. Primeiro que a gente vai falar é a eletronegatividade. O que é isso? É a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. Então, eu já posso fazer uma associação. Ali na minha tabela periódica, eu tenho um grupo de elementos que tem a característica de atrair, de ganhar elétrons, né, que são os chamados ametais, ou seja, aqueles elementos que estão situados mais à direita da nossa tabela, né, que compõem ali as famílias, né, 14, 15, 16 ali da tabela periódica. E o outro lado, né, da minha tabela, que são os elementos que têm a característica de perder, né, de doar esses elétrons, tá? Que são os metais, né? Que ficaria do outro lado da tabela. Então, com isso, gente, a gente já pode associar, né, aonde estarão os maiores valores de cada propriedade, fazendo essa associação aí referente aos elementos que têm certas características. E a variação ou aumento, tá? Dentro de um mesmo período, vai da esquerda para a direita, como eu já tinha citado para vocês, né? E dentro de uma mesma família, ela aumenta de baixo para cima. Essa propriedade, gente, ela não é referente aos gases nobres, tá? Por quê? Vocês sabem, os gases nobres apresentam a distribuição eletrônica fechadinha, sem elétrons desemparelhados. Então, essa característica deles em atrair elétrons é muito baixa, então a gente nem considera, tá? Aí olha aqui a representação, o esboço da tabela, ó. Já tirei, já anulei a família 18, que é a família referente aos gases nobres. Aí estão aqui, né, os elementos aí que compõem essas famílias aí que a gente citou durante, né, a divisão da tabela, aí quem tem característica de perder e de ganhar elétrons, e está aqui a nossa variação, ó. Aumenta dentro de um período nas nossas linhas horizontais, da nossa direita para a esquerda, desculpa, da esquerda para a direita, e dentro de uma mesma família, de baixo para cima. Então, a família mais à direita que nós vamos ter na tabela, né, desconsiderando a 18, é a 17. Então, ali estão os elementos com maiores valores de eletronegatividade, né? E como este aumento se dá de baixo para cima, o flúor é o elemento mais eletronegativo, que vocês sabem, né, que tem por volta de 4, né, o valor de eletronegatividade dele, seguido do oxigênio, que é 3,5, nitrogênio 3 e o cloro 3 também, tá? Br, acho que é 2,8, se eu não me engano, seriam os elementos aí com maiores valores de eletronegatividade. Isso, gente, pode ser conferido ou observado também na escala de eletronegatividade produzida por Pauling, tá? O mesmo do diagrama ali nos Pauling lá, fez uma tabelinha com valores relacionados à eletronegatividade. Tem que guardar isso? Não, tá? Se for necessário vocês saberem, esses valores serão informados no enunciado do exercício. Só tem que saber aonde estão os maiores valores. Essa variação aí é bom a gente guardar. Segunda, eletropositividade ou caráter metálico. É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Então, agora, essa propriedade, ela, né, evidencia ou ela favorece os elementos mais à esquerda da minha tabela, que são os metais, que vocês sabem que tem essa característica, principalmente família 1 e 2, né, que vão perder 1, 2 elétrons, respectivamente, para facilitar, né, as suas organizações dentro de uma ligação química, por exemplo. E essa variação, gente, ela vai ocorrer, né, dentro de um período, aumentando da nossa direita para a nossa esquerda. E dentro de uma mesma família, de cima para baixo. Neste caso aqui também, os gases nobres não são levados em consideração, vocês sabem que eles
não tem característica, né, nem de ganhar nem de perder elétrons, porque eles já se encontram estáveis, então a gente desconsidera também, vendo aí a família 18 coloridinha ali, lembrando que não será levada em conta. E aqui estão os principais elementos e a nossa variação aí. Nossas linhas horizontais ou períodos vêm aumentando da nossa direita para a nossa esquerda. Então, consequentemente, os maiores valores de eletronegatividade vai estar na família 1, que é a família mais à esquerda da tabela. E dentro de uma mesma família, ela aumenta de cima para baixo. Então, podemos dizer que o frâncio, ó, é o elemento que tem o maior valor de eletropositividade, ou maior caráter metálico aí. Potencial ou energia de ionização. O que é isso? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando-o em íon gasoso. Como que ela vai variar? Ela varia igualzinha à eletronegatividade, né? A primeira que a gente viu. E aqui os gases nobres são incluídos, né? Nós temos elétrons para serem tirados deles ali. E uma observação aqui, gente. A gente relaciona muito a primeira energia de ionização. A maioria das atividades são relacionadas a ela. Mas vocês não podem esquecer que a gente tem segunda, terceira, e vai depender, gente, da quantidade de elétrons que aquele átomo apresenta. Por quê? Né? Se a gente precisar ou quiser retirar todos os elétrons, nós teremos energias de ionização referente a cada elétron que a gente vai retirar. E essa energia de ionização, para retirar o primeiro elétron, é a mais baixa, é a menor que nós temos. Se eu precisar ou quiser tirar um segundo elétron, eu já vou precisar de uma energia maior, e assim sucessivamente. Por quê? Esses elétrons, né, que a gente vai retirando, o primeiro é o mais externo, é o que se encontra mais distante, mais longe do núcleo. E os outros, né, que segundo, terceiro e quarto, e assim sucessivamente, eles estão mais próximo do núcleo. E vocês sabem que essa força, né, de atração do núcleo para o elétron será maior. Então, por isso, eu vou utilizar uma quantidade, né, uma energia maior para fazer essa retirada. Então, essa variação, né, como a gente já falou, ela vai aumentar dentro de um mesmo período as nossas linhas horizontais, da nossa direita para a nossa esquerda. Como agora os gases nobres, a família 18, entra, né, nessa propriedade, ali estarão os maiores valores de potencial ou energia de ionização. Claro, né, nós temos ali fechadinho, né, os elétrons emparelhadinhos, é muito mais difícil de conseguir arrancar um elétron nessa situação do que quando eu apresento elétrons desemparelhados, como é o caso principalmente das famílias 1 e 2 ali, que eu teria um, né, na família 1, mais fácil de arrancar. Por isso, os nossos valores maiores de energia de ionização estão localizados lá na família 18, e dentro dessa família mesmo, esse aumento se dá de baixo para cima. Consequentemente, o hélio seria o elemento com maior valor de potencial ou energia de ionização, tá? Guardem sempre essa variação, gente. Primeira energia de ionização é a menor, ou seja, ela seria menor que a segunda, e a segunda menor que a terceira, tá? E assim sucessivamente. Lembrem-se sempre dessas outras energias que podem vir, e caso isso aconteça, será citado no enunciado do exercício também. Agora, a gente vai falar sobre o raio atômico. O que seria esse raio atômico? Então, é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Aí, os gases nobres também entram. Lília, como que eu vou fazer essa medida, né? Como que eu vou determinar essa distância, né? Igual você falou aí, do núcleo, né? Do átomo até o elétron mais externo, ou seja, o mais distante do núcleo.
Como que eu faço isso se eu estou relacionando uma partícula, né, que é o átomo, que a gente não consegue nem visualizar? Então, qual que é o artifício, né? Qual que é a, o caminho, né, que foi encontrado para fazer essa medição? Então, a gente representa o átomo, né, como sendo uma esfera. E o nosso raio atômico é essa distância entre o nosso centro ali da esfera e a linha externa, que representa esse elétron aí mais externo. É o que vocês usam na matemática mesmo, tá? Distância do núcleo até a volta ali da nossa circunferência é o raio, né? E caso a gente meça toda a distância ali, seria o nosso diâmetro, tá? É a mesma distância que vocês vão, a mesma relação que é usada na matemática, a gente usa aqui para determinar o raio atômico. Então, como que ela vai variar aqui dentro da nossa tabela periódica, né? Gases nobres entram novamente, né? Porque essa distância é medida normalmente. Ela vai variar dentro de um mesmo período das nossas linhas horizontais, aumentando da nossa direita para a nossa esquerda, e dentro de uma mesma família, de cima para baixo. Então, novamente, nós teremos os maiores valores referente ao raio atômico lá nos elementos da família 1. E o último ali, o frâncio, né, será este elemento que apresentará o maior valor, né, o maior tamanho do raio atômico, tá? Outra observação aqui que é muito válida referente a essa propriedade. Quando a gente está determinando, gente, esse tamanho, né, desse raio atômico aí, nós temos que levar em conta o elemento neutro, tá? Os íons formados por ele, cátions e ânions aí, respectivamente, que dará a diferença desse raio atômico aí, deste tamanho, tá? Por quê? Como vocês sabem, os cátions, né, são formados pela perda de elétrons, né? Então, se eu estou retirando elétrons, vocês concordam comigo que essa distância entre o núcleo e o elétron mais externo, ela tende a diminuir, né? É menos quantidade. Então, essa distância será menor. Então, guarda. O raio atômico do cátion é menor que o raio atômico do átomo neutro. E o outro tipo de íon que a gente trabalha, que são os ânions, ele é formado da maneira oposta, né? Pelo acréscimo, pelo ganho de elétrons. Então, se está chegando elétrons, né? Se eu estou ganhando, essa distância entre o meu núcleo e o elétron mais externo tende a aumentar, né? Eu tenho mais quantidade de elétrons, então a minha distância será maior. Então, o raio atômico dos ânions é maior que do nosso átomo neutro, tá? Devido a essa quantidade de elétrons, né, ou acréscimo de elétrons que está chegando. E a gente também pode comentar a respeito das espécies isoeletrônicas, tá? Que, como vocês sabem, né, acontece entre íons e átomos aí. E o que vai acontecer aqui? Essas espécies, né, que possuem um maior número atômico, terá maior quantidade de prótons em seu núcleo, o que atrairá os elétrons com maior força. E isso fará com que o nosso raio atômico seja menor, tá? Seja diminuído. Então, se a gente for comparar espécies isoeletrônicas, os nossos cátions, né, os nossos íons positivos, são os que têm menor raio atômico referente ao nosso átomo neutro, e os nossos ânions, os nossos íons negativos, terá raio atômico maior que o nosso átomo neutro, tá? Então ficaria menor dos cátions, no meio o átomo neutro e maior dos nossos ânions, tá? Teríamos essa relação aí. Então, vamos falar da eletroafinidade, que é o quê? A energia liberada quando um átomo recebe um elétron, tá? Então, essa variação, ela é igualzinha do potencial de ionização, né, que é
a retirada do elétron, e neste caso aqui, os gases nobres também não são considerados, por isso está aí coloridinho em azul, mostrando que essa família 18 não sofre variação dessa propriedade. Dentro de um mesmo período, as nossas linhas horizontais, ela aumenta da nossa esquerda para a nossa direita, e dentro de uma mesma família, de baixo para cima. Então, novamente, os maiores valores estarão aqui na nossa família 17, e o elemento que tem maior valor de eletroafinidade é o nosso flúor, novamente, tá? Que é o nosso o elemento mais eletronegativo. E acho que a última agora, que a gente vai trabalhar, que seria a nossa densidade. Isso aí. Como vocês sabem, densidade é o quê? É a razão entre a massa e o volume do elemento, né? Aquela formulazinha, aquela expressão que vocês tanto conhecem, D igual a M sobre V. E a variação dela, gente, é bem diferente, é bem particular, tá? Ela não vai se assimilar a nenhuma dessas que a gente viu. Por quê? Ela varia nas extremidades, ou seja, ela aumenta das extremidades para o centro, tá? Então, elementos mais ao centro da tabela é que apresentam este valor maior aí de densidade, tá? E dentro de uma mesma família, de cima para baixo. Então, olha só como que fica aqui, ó. Aí dentro da nossa, de uma mesma família, de cima para baixo, e dentro dos períodos, ó, das extremidades, tanto esquerda quanto direita, para o centro da tabela. Então, aí está destacado, ó, os dois elementos ali que são o ósmio e o trídio, né? Que seriam os elementos aí com maior densidade, né? Maior valores aí referente à densidade. Então, para a gente fechar esse assunto, tem um resuminho aqui relacionado a essas propriedades periódicas. Vocês viram que tem algumas aí que a variação coincide, né? Então, vamos separar esses grupos aqui, ó. Então, tá aqui, né, a nossa tabela periódica, o nosso esqueminha, né, nosso esboço da tabela, e as linhas vermelhas, tá, de variação, que vão ser colocadas agora aqui nesse esboço, são como as propriedades eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade vão variar na tabela. Olha só. Dentro de uma mesma família, essas três aumentam de baixo para cima, e dentro de um mesmo período, da nossa esquerda para a direita. Então, essas três, os elementos com maiores valores estarão mais à direita da tabela, né? Eletronegatividade e eletroafinidade, família 17, e potencial de ionização, família 18. Agora, em verde, essas duas variam do mesmo jeito, eletropositividade e raio atômico. Então, é o oposto, né? Dentro de uma mesma família, aumenta de cima para baixo, e dentro de um mesmo período, da nossa direita para a nossa esquerda. Neste caso, os maiores valores dessas duas propriedades estariam localizados na família 1, tá? E na parte mais baixa da tabela, consequentemente, nos períodos, né, de maiores valores aí, certo? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Foi o nosso assunto aí referente às propriedades periódicas, que está tratado aqui na nossa apostila, né? Na finalzinho aí do nosso módulo 2, tá? Aqui, ó, na página 24, tem essa escala de eletronegatividade que eu comentei com vocês, que foi organizada, né, que foi determinada por Pauli, tá? Tá aí, ó, que ele colocou o flúor, né, como o elemento mais eletronegativo, e o frâncio, o menos eletronegativo. Flúor com eletronegatividade valor 4 e frâncio 0,7, tá? Depois vocês dão uma lidinha na apostila, como eu sempre recomendo, tá? Porque se o
por acaso, né, deixei de comentar alguma coisa referente a essas propriedades, né? Tá aqui dentro da apostila, mas acho que a gente comentou todas. E com isso a gente fecha o nosso módulo 2, tá? Mais uma bateria de exercícios aí para vocês tentarem fazer, né? Página 24, 25 e termina lá na 26, tá? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, tá? Vocês podem me chamar aí no privado para auxiliar em qualquer coisa. E no mais, agradecer a presença de todos aí, a atenção de sempre que vocês têm comigo. Desejar a vocês uma boa semana e até a próxima. Até. Falou, Liz. Alô, Ramon, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos, gente. Muito obrigada pela atenção aí.